Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que incomoda muita gente. Por que o Windows 11 consome tanta memória RAM? Se você atualizou seu PC ou comprou um novo e notou que a RAM vai lá em cima rapidinho, fica até o final que eu vou te explicar tudo de forma simples e direta. Para começar, sim, o Windows 11 consome mais RAM do que o Windows 10. E isso não é por acaso, ele foi projetado para ser mais moderno, mais seguro e mais responsivo, mas tudo isso tem um custo, e esse custo é justamente o uso de recursos como a memória RAM. Uma das principais razões é a interface gráfica, o famoso visual bonitão do Windows 11, com cantos arredondados, animações suaves, efeitos de transparência e integração com recursos como a inteligência artificial e a Microsoft Store redesenhada. Tudo isso roda o tempo todo e exige memória para funcionar bem, principalmente em resoluções mais altas. Outro ponto é o uso de processos em segundo plano. O Windows 11 vem com vários serviços ativos por padrão, como Microsoft Teams, o OneDrive sincronizando em tempo real, serviços de telemetria, segurança em nuvem e o Windows Defender mais agressivo. Tudo isso fica ativo mesmo que você não abra nada. E aí entra uma mudança importante: o Windows 11 é otimizado para usar a RAM de forma mais inteligente. Ele prefere manter as coisas carregadas na memória para abrir tudo mais rápido, em vez de economizar RAM e deixar o sistema lento. Então tecnicamente, ele está usando mais RAM, mas para tentar entregar uma experiência melhor. Só que tem um detalhe: se você tem pouca RAM, tipo 4 GB ou até 8 GB, isso vira um problema, porque o sistema vai ficar mais travado, vai começar a usar a memória virtual, que é bem mais lenta porque depende do HD ou SSD, e aí você sente aquela lentidão chata mesmo com o PC aparentemente sem nada aberto. Além disso, tem o famoso consumo invisível, que são processos do sistema que não aparecem claramente no gerenciador de tarefas, mas que estão ali usando memória, tipo o serviço de cache de ícones, atualizações em segundo plano, e até tarefas agendadas pelo próprio sistema. E não podemos esquecer que o Windows 11 foi projetado pensando em PCs com SSD e mais de 8 GB de RAM. Ele roda com menos, mas não entrega o que promete. É como colocar um motor de Ferrari em um carro 1.0, vai funcionar, mas não como deveria. E outro ponto que pesa bastante é a integração com inteligência artificial e recursos novos como o Copilot, que muita gente nem usa, mas está ali, ativo no sistema. Se ele estiver ativado no seu Windows 11, ele já inicia com o sistema, fica rodando em segundo plano e ocupando memória RAM, mesmo que você não clique em nada, porque ele precisa estar sempre pronto para responder quando você chamar. Essa prontidão em tempo real consome processos, consome memória. E se você tiver um PC mais modesto, vai sentir sim uma lentidão sem nem saber de onde está vindo. E olha só, isso não é só com o Copilot não. O Windows 11 trouxe uma proposta mais inteligente, com sugestões automáticas, organização por inteligência artificial no explorador de arquivos, pré-buscas em segundo plano, integração com Bing, sincronização de apps. Tudo isso pode parecer pequeno, mas quando somado, vira um consumo contínuo de memória. A ideia da Microsoft é transformar o Windows num sistema mais responsivo e conectado, mas eles não otimizam isso para PCs com pouca RAM, e aí você tem um sistema que tá sempre rodando coisas que você nem pediu. E agora vamos falar sobre jogos, porque sim, isso afeta diretamente a galera gamer. O que acontece é o seguinte: jogos modernos já exigem bastante RAM por conta própria, ainda mais com gráficos mais pesados, texturas em alta resolução na sua cara. E se o sistema já está comendo 3, 4 ou até 5 GB só de processos do Windows, sobra muito pouco espaço livre para rodar o game de forma fluida. O resultado? FPS cai, o jogo engasga, o carregamento demora mais, e o multitarefa fica quase impossível, tipo jogar e deixar o Discord aberto, já era. E nem é só a RAM em si, o gerenciamento dela também importa. Quando o sistema está priorizando serviços do Windows, inteligência artificial, atualizações em segundo plano, o jogo acaba tendo que disputar espaço e prioridade, e isso afeta sim o desempenho, principalmente se você não usa SSD ou tem menos de 16 GB de RAM, e pior ainda se usa aquelas placas de vídeo que compartilham memória com o sistema, aí o gargalo é certo. E agora, para entender melhor por que isso acontece, a gente precisa olhar para o histórico da Microsoft com os sistemas operacionais. Lá no Windows XP, por exemplo, o sistema era bem mais leve, porque não tinha esse tanto de funções embutidas, tudo era mais manual, mais direto ao ponto. O XP rodava suave com 512 MB ou 1 GB de RAM. Aí veio o Windows Vista, e foi um desastre. Por quê? Porque ele trouxe um salto gráfico enorme, efeitos visuais, segurança reforçada, mas ninguém tinha hardware para aguentar aquilo na época, e o sistema ficou conhecido por ser pesado e lento. Depois disso a Microsoft aprendeu e lançou o Windows 7, que foi muito mais equilibrado, mais leve que o Vista, mais compatível com os PCs da época, e por isso fez tanto sucesso. Era bonito, funcional e rodava bem até em máquinas mais simples. Aí veio o Windows 8,
que tentou inovar com a interface Metro, mas confundiu muita gente e não foi bem aceito, apesar de ser mais leve que o Windows 7 em vários casos. Aí chega o Windows 10, que unificou tudo, trouxe estabilidade e updates constantes, só que com o tempo, foi ficando mais pesado também, cada atualização adicionava mais processos, mais serviços, e isso foi crescendo até o lançamento do Windows 11, que já chegou com a promessa de ser mais moderno, mais seguro, mais bonito e mais integrado com o futuro, só que isso tudo tem um preço, e o preço é o consumo de recursos como CPU, GPU, e claro, a memória RAM. O problema é que nem todo mundo tá pronto para isso, muita gente ainda tem notebook com 4 GB de RAM, ou desktop antigo com DDR3, e aí o Windows 11 se transforma num sistema que pesa demais, mesmo sem você estar rodando nada pesado, é como se o sistema já comece metade do seu PC só para se manter bonito e funcional. Então quando alguém pergunta por que o Windows 11 consome tanta RAM, a resposta é, porque ele é feito para PCs mais atuais, ele prioriza a estética, a integração com inteligência artificial, a velocidade de resposta e a segurança, mas tudo isso depende de ter RAM sobrando. Se não tiver, você sente os engasgos, as travadas e os lags mesmo com o sistema aparentemente limpo. E se você é gamer ou usa programas pesados, a dica é sempre tentar manter o mínimo de processos em segundo plano, desativar o que não usa, otimizar o sistema, e se possível, colocar mais RAM no seu setup, porque o Windows 11, mesmo sendo bom, exige mais do hardware, ele não é feito para ser leve, ele é feito para ser bonito e responsivo, e essa conta vai direto na memória. Bom, se você gostou comente sobre aí nos comentários, até a próxima galera.